Todos acharam? Amém. Eu ia perguntar se todos tomaram café, mas como pode ser que alguém não achou, então eu ia ficar na dúvida se o amém foi baixo, porque não deu tempo a gente tomar café por causa da chuva, que pegou a gente no caminho, ou porque o livro de Deuteronômio a gente não abre muito. Então, na dúvida, eu vou perguntar de novo. Todos acharam em nome de Jesus? Ô, glória! Então já vi que todo mundo tomou café. O problema era o livro de Deuteronômio. 32, queridos, do 48 em diante. 32 do 48 em diante. A palavra vai dizer assim: naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim, até o monte Nebo em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali, na montanha que você tiver subido, você verá e será reunido aos seus antepassados, assim como o seu irmão Arão morreu no monte de Ó, e foi reunido aos seus antepassados. Assim será, porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui na tua casa nessa noite. Queremos, meu Deus, compreender, meu Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que a tua graça, Senhor, o teu Espírito e o teu amor estejam, Senhor, conosco todos os dias. Precisamos, meu Pai, da tua misericórdia. E nos faz, Senhor, nessa noite, compreender aquilo que é Espírito. Revela, Senhor, individualmente a cada um dos que aqui estão, a tua palavra. Consola corações, Senhor. Conforta, meu Deus, aqueles que estão sofrendo. Fortalece a fé dos que estão desanimados. E faz com que, meu Deus, a tua igreja cresça e se fortaleça a cada dia, para que possamos pelejar as tuas guerras e vencer, meu Deus, o inferno, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não sou muito fã de dar temas a pregações. A minha escola de pregação sempre foi ouvir um texto da palavra de Deus, porque de forma individual eu sempre soube, sempre recebi assim também, que às vezes a pessoa estava falando ali no livro de genealogia, e você tem o testemunho de alguém que se converteu, porque se questionou porque o nome dele não estava ali. Interessante. Imagine um testemunho desse. Você aceitou Jesus como, meu irmão? Me diga aí qual foi o texto sagrado que alguém lê. Não, alguém na Bíblia pegou o livro de genealogia para ler. Aí começou a dizer que fulano gerou Beltrano. Meu nome não estava ali. Isso me inquietou e eu disse: rapaz, como é que faz para meu nome entrar aí nesse livro aí? Rapaz, só você aceitando Jesus. Eu sou forjado dentro de uma igreja em que talvez a metade das pessoas nem sabiam ler, mas pelo aquilo que elas ouviam, elas poderiam testemunhar daquilo que Deus fazia na vida delas. De pessoas que chegavam para cantar na igreja, por falta dos capacitados, sem saber nem o que era um dó, mas quando abria a boca para cantar um hino, a presença de Deus tomava conta daquele ambiente de tal forma que as pessoas não poderiam conter as lágrimas diante da presença de Deus. Então, por isso que talvez essa técnica nunca foi algo que chamou a minha atenção, mas hoje eu queria iniciar essa pregação, porque no tempo em que nós estamos vivendo, é um tempo muito oportuno, e eu queria dar um tema a essa pregação nessa noite, que foi uma palavra que eu ouvi durante a tarde, que marcou o meu ouvido.
No meio de uma conversa, alguém me disse o não de Deus. Quando alguém disse o não de Deus, eu disse, já entendi. O não de Deus. Irmãos, eu quero que você se sinta como Moisés nessa noite. Porque pregar sobre o não de Deus, falando da vida dos outros, é a coisa mais fácil que tem. Principalmente hoje que eu sou pai. O menino começa a traquinar lá em casa. Meu irmão, eu disse não, é não. Quando somos nós quem dizemos o tal do não, a gente quer que o não seja respeitado. Ah, meu irmão, pai, o menino está traquinando, meu filho mesmo, graças a Deus pela saúde que Deus deu àqueles meninos. Porque sobe, meu irmão, no sofá, não se contenta, sobe ainda no lugar onde você encosta as costas, chega lá de cima e diz que é um tal de Pijamex, que eu nunca ouvi falar nisso na minha vida. Eu assistia He-Man, Jiraya, Jasper, era outros Changeman, né? Paulo assistiu Changeman também aí, ó. Mas o menino, meu irmão, sobe lá em cima e diz assim, eu sou agora PJ Max, e aí pula lá de cima. Aí o pequeno de 1 ano quer subir também para virar PJ Max. Eu disse, você vai virar Caramex no chão aí, se arrebentar todo, sangue de Jesus. Meu filho, não sobe aí. E eu quero que o meu não seja obedecido imediatamente. Eu quero que o meu não seja obedecido na primeira vez que eu falo. Agora, se você é o espectador da cena, você vê o meu filho que tem 3 anos de idade, você me vê, e vê eu dizendo, meu filho, não. A sua avaliação é uma, a minha é uma, e a do meu filho é outra. Cada um tem a sua perspectiva do não. Eu estou dentro da minha razão. Você julga que porque eu sou o pai e estou dizendo não, eu tenho razão. Mas o meu filho, meu irmão, fica revoltado quando eu digo a ele que não é para ele ficar pulando do sofá para se destransformar daquele negócio de PJ Max. Depois você assiste no YouTube. Herói de pijama em ação, meu Deus. Mas queridos, às vezes nós precisamos compreender que entramos em campanhas de oração. A igreja está orando, eu estou orando, você está orando, eu tenho um sonho, eu tenho planos, você tem sonhos, você tem planos. Só que às vezes tem uma parte da oração do Pai Nosso que nos foi ensinada, que parece que a gente não entendeu nada sobre isso. E alguém precisa lhe perguntar qual foi a parte da oração do Pai Nosso que você não entendeu quando lhe disse, seja feita a tua vontade. Porque tem muita gente dizendo que quer servir a Deus. Tem muita gente dizendo que quer seguir a Deus, mas não compreende quando Deus diz não. E eu quero que você se sinta, eu falei aqui no começo, como Moisés. Por que eu quero que você se sinta como Moisés? Vamos lá. Moisés foi um menino que tinha tudo para dar errado na vida, desde do seu nascimento. Moisés já nasceu debaixo de uma sentença de morte. Era um menino que era para morrer logo no começo. Aí, vamos tirar a visão espiritual da coisa para você entender a visão de Moisés, né? Moisés foi um sortudo. Esqueça a visão, eu estou lhe dizendo. Esqueça nesse momento a visão espiritual, porque Moisés foi ser criado pela filha de Faraó. Ele só foi entender e ter um encontro com Deus depois que já estava velho. Então, vamos entender a ótica das coisas pela visão de Moisés. Quem é você, Moisés? Rapaz, eu era o cara que era para ter dado tudo errado na minha vida. Por quê? Rapaz, eu sou filho de hebreu, e na época que eu nasci, tinha uma lei no meu país que diz que todos os filhos, homens dos hebreus, tinham que morrer. E por que você está vivo? Rapaz, minha mãe, né, alguém teve lá a ideia, depois ela me contou, eu fiquei um tempo ainda na casa dela, que botou no negócio de um cestinho, me jogou lá no rio, a filha de Faraó me achou, gostou de mim, e ainda pagou a minha mãe para tomar conta de mim. E você foi para onde? Rapaz, aí chegou uma época que eu cresci, tive que vir morar na casa do Faraó,
E aqui eu aprendi tudo de bom, aprendi sobre astrologia, aprendi sobre astronomia, aprendi sobre a história do Egito, aprendi sobre feitiçaria. Eu sou um cara preparado, talvez aí para se algum dia morrer todos esses governadores, assumir o governo do Egito. Pois bem, que bom a sua história, né, Moisés? Então, significa que você tem um futuro pela frente, você tem uma história pela frente, está esperando agora só o tempo passar, para algum dia você ser faraó, ou então algum dia morrer em boa velhice. Minha vida é essa aí. Primeira fase da vida de Moisés termina aí. Por que primeira fase? Porque a Bíblia vai dizer que Moisés teve um encontro inesperado agora, ou um encontro talvez mais intenso com as suas origens. Moisés vai aonde se encontrava o povo hebreu. Irmãos, o povo do Egito não era todo misturado de hebreu e egípcio. Pelo que a gente vê na Bíblia, havia uma distinção onde o povo hebreu residia e onde os egípcios residiam. Tanto é que no episódio das pragas, você vê claramente a Bíblia dizer que atingia onde o povo do Egito residia, mas não chegava aonde o povo hebreu residia. Você vê uma distinção geográfica clara. Pois bem, aí Moisés agora vai dar um rolê com essa vida dele já toda organizada, programada. Um cara de sorte, sortudo, se deu bem na vida. Cara que era para ter morrido, achou uma oportunidade, foi criado pela filha do faraó, aí vai dar um passeio pelo reino que talvez um dia ele até fosse o governador, dependeria apenas da sorte dele agora de permanecer vivo mais do que os outros. Mas quando ele chega lá, ele vê talvez uma pessoa que ele não tivesse intimidade, que ele não tivesse conhecimento, mas ele vê uma injustiça. Moisés presencia, irmãos, uma injustiça. Preste atenção, que eu quero que você acompanhe comigo a história desse homem. Chega lá, Moisés vê o egípcio dando de pau no hebreu. E ele julga que aquilo ali não era uma coisa correta. Ele diz: rapaz, eu acho que o que está acontecendo aqui não é algo certo. Eu me identifico com a parte mais fraca. Eu me identifico com esse hebreu. Porque se talvez eu não tivesse lá atrás ido morar na casa do faraó, quem poderia estar tomando essas pancadas agora sou eu. E o que é que eu vou fazer? Rapaz, eu vou ter que intervir aqui na história desse pessoal. Vou dar um jeito de livrar esse hebreu da mão do egípcio. Só que no meio da luta, parece que o egípcio não quis muito bem aceitar as orientações, né? Talvez cordiais de Moisés. A coisa ficou feia no meio do caminho. Moisés teve que aplicar algum golpe, talvez de karatê, capoeira, não sei qual era a arte marcial que ele lutava, mas finalizou o hebreu que veio a óbito. Ou o hebreu não, me perdoe, o egípcio. E ali, Moisés, para proteger um hebreu, um escravo, mata um egípcio. Pois bem, para ele, o negócio aconteceu, só tinha 3 cabeças no movimento. Um era a vítima, o outro foi o que morreu. Ninguém vai ficar sabendo de nada, vida que segue. Aí no outro dia, Moisés presencia, ou no outro dia, ou em outra ocasião, uma cena. Vê 2 irmãos agora brigando, preste atenção. No primeiro momento, Moisés vê uma injustiça. Aí ele quer intervir como juiz da história. Rapaz, o que você está fazendo com o cara não é certo. Aí a coisa ficou feia, ele teve que matar o cara. No outro dia ele vê 2 irmãos discutindo. Ele agora quer trabalhar como mediador do conflito. Quando ele entra na cena, o cara pergunta a ele: você vai me matar igual matou o egípcio? Aí Moisés bota a mão na cabeça e diz: meu Deus, tive a sorte de ser um hebreu que fui criado no palácio de Faraó. Tudo que o Egito podia me dar, eu tive. Inclusive, talvez em uma hipótese remota, eu poderia até vir a ser
o faraó. Mas agora, eu sendo hebreu, descobriram que eu matei um egípcio. O que é que vai acontecer comigo? Vão me matar. E aí, preste atenção, a primeira fase da vida de Moisés. Moisés abre mão da sua posição, abre mão das suas regalias, abre mão do seu conforto, abre mão de tudo para não ter que responder por aquele crime e foge para o deserto. Quando Moisés foge para o deserto, o que é que tinha de expectativa para ele pela frente? O homem já tinha 40 anos. Tem uma vida, tem uma herança, talvez, né, ali no meio filho da filha de Faraó. Tem um nome, tem regalias, perdeu tudo. E sai porta fora, irmãos. Não sei, a Bíblia não diz o que ele carregou com ele, mas como ele saiu fugido, provavelmente não conseguiu levar muita coisa. E para quem estava acostumado a ser tratado e cuidado como filho da filha de Faraó, nem eu e nem você tem ideia de como é que deve ter sido os primeiros dias de Moisés nesse deserto. Se o povo que estava sendo cuidado por Deus, não estavam sozinhos, tinha meio mundo de gente no meio deles, colunazinha de nuvem de dia, colunazinha fogo de noite, comida que cai do céu, aquele processo todo. Esse povo, na linguagem de hoje, xingava o tempo todo, porque murmurar e xingar é a mesma coisa. Xingava nesse deserto contra Deus o tempo inteiro. Agora está Moisés sozinho nesse deserto. Sozinho. Olhava para um lado, olhava para o outro. Talvez Moisés pensasse: o que foi que eu fiz da minha vida? Para que eu fui me meter na confusão daquele hebreu? Era melhor ter deixado aquele hebreu se acabar. Mas eu fiz o certo. Eu acho que isso era o certo. E agora não tem mais jeito? Vou seguir a minha vida. A Bíblia diz que Moisés vai andando pelo deserto. Agora encontra um grupo de pessoas, ajuda aquelas mulheres com os rebanhos, vai ficando por ali pela casa de um homem chamado Jetro, e Jetro começou a cuidar de Moisés, deu um lugar para ele dormir, deu lugar para ele comer. Daqui a pouco Moisés já está cuidando também da filha de Jetro, e a coisa foi caminhando. E aí vai Moisés com seus 50, 60 anos, e a coisa parece que estabilizou agora na vida de Moisés. Por quê? Porque a primeira fase da vida ele teve que abandonar, perdeu tudo. Mas com muito sacrifício, talvez muita gente, irmão, se identifique com essa história que eu estou contando. Você vê aonde eu quero chegar. Tive que reconstruir tudo de novo. Tive que correr atrás de tudo de novo. É ovelha de noite, meu irmão, para parir, tinha que acordar para ir lá acudir ovelha, era ter que pegar a ovelha, levar de um lado para o outro, mas foi reconstruindo tudo de novo. Arrumou mulher, e agora filho. Quando Moisés achou que já estava tudo bem na sua vida, porque tudo que ele tinha perdido, tinha construído de novo, aparece agora um negócio de um mato pegando fogo. Quando ele vê aquele negócio, ele acha estranho. Quando chega perto, Deus diz: ei, tira a sandália, homem. O lugar que você está pisando é santo. Tudo bem. E qual é o propósito dessa aparição toda aí? Você vai ter que largar essa vida toda que você reconstruiu para voltar para aquela que você largou lá no Egito. Não, o senhor está de brincadeira comigo. O senhor sabe tanto de tempo que eu vivi no Egito. Tive que largar tudo para vir para o deserto, reconstruir tudo de novo. Agora o senhor está mandando eu largar tudo aqui para voltar de novo para lá? É. Porque você tem uma missão. Tem missão? Tem missão, é. E qual é essa missão? Você vai tirar agora o povo do Egito para levar para a terra. Oh Deus, não tem outra pessoa para mandar em meu lugar, não. Geralmente, irmãos, 2 parênteses aqui, o Espírito de Deus me incomoda. Geralmente quem é chamado por Deus não fica fazendo questão de fazer o que Deus quer. Geralmente. Eu fico pensando, no tempo de Davi, será que não tinha gente querendo concorrer ao trono de Saul, né? Pô, Saul virou rei. Depois que virou rei,
coisa cresceu, o cara posses, não, meu irmão, todo mundo quer ser rei. Os filhos os irmãos dele, né, os filhos de Jessé, quando o profeta chega mesmo, foi a fila, um mais bonito que o outro, talvez um murchando a barriga, estufando o peito, para ficar mais forte. E cadê o menino? Não, manda chamar o menino lá. O menino não queria ser rei, não, irmãos. Não pediu para ser rei, não. Geralmente quem Deus escolhe não está procurando o que Deus tem para ele. Geralmente é assim. Você vê uma pessoa procurando demais uma coisa, geralmente é porque Deus não chamou. Quando você vê uma pessoa fazendo questão demais de uma coisa, toma cuidado, porque às vezes não é isso aí que Deus quer que a pessoa faça, não. Você quer o quê, Moisés? Rapaz, minha vontade mesmo é ficar aqui no deserto, cuidar de minha esposa, cuidar de meus filhos. Já estou com 80 anos, meu irmão. Sei lá quantos anos mais eu vou viver. Manda outro, Senhor, no meu lugar. Me deixa quieto no meu deserto, vivendo a minha vida. Tem muita gente assim. Quando Deus chama, a pessoa diz: oh Deus, agora que apareceu uma porta de emprego tão boa na minha vida, agora que meu marido aceitou Jesus, agora que a coisa, o Pentecoste entrou aqui na minha casa, eu querendo terminar o culto rápido para correr para casa, para aproveitar o sistema aqui, o Senhor me diz agora que eu tenho que fazer vigília. Pois é, agora mesmo. Geralmente Deus chama assim, quem não quer ir. A outra coisa é que quando Deus chama, o chamado de Deus, irmãos, é inconfundível. Não tem dúvida. Quando Moisés viu um mato queimando e o mato não queimava, não teve dúvida na cabeça dele de quem estava chamando ele. Mas Deus, preste atenção, Deus. Eu comecei a trabalhar tão novo. Fui trabalhar na feira de São Joaquim com 12 anos. Carregar carrinho de mão. Depois trabalhava de dia, estudava de noite. Me formei. Aí arrumei um emprego. Agora que estou ganhando bem, eu estava pensando em ir para Disney. Eu vi um sangue de Jesus bem apropriado. Agora que eu queria ir para Disney, queria ir para a Europa passear, o senhor está mandando eu ir para Macururé fazer missões? Mandando eu tomar conta de criança dentro de igreja, Deus. Está repreendido. Depois, Deus não chamou Moisés no primeiro mês que ele foi para o deserto. Não chamou no primeiro ano. Esperou, meu irmão, o homem se estabilizar. 40 anos. Está confortável? Está confortável. É isso aí que você queria para a sua vida? É isso aí que eu queria para a minha vida. Pois bem, agora eu tenho uma obra para você. Deus não quer essa obra não, mas é sua, não tem outra pessoa para fazer não. Manda meu irmão que ele fala melhor do que ele, pode até lhe ajudar, mas a obra que eu tenho para você, só você pode fazer. Pois bem, então me explique direito aí como é esse negócio. O senhor vai me dar uma vara, a vara vira cobra e mostra a Faraó, e depois bota a mão e lepra, essa confusão toda, é isso aí. Pronto, aí vai Moisés, contra a vontade dele inicial, mas decidiu obedecer a Deus. Qual é a missão de Moisés? Pegar o povo, tirar do Egito e levar para a terra. Vai Moisés, quando chega lá que diz a Faraó, Deus mandou eu vir para dizer que é para o senhor liberar esse povo aí, que ele quer que o povo vá para o deserto, prestar a ele culto. Aí Faraó diz, pois bem, já que o povo está com tempo para prestar culto, avisa a eles que o negócio vai apertar mais um pouquinho. Aí, meu irmão, o povo aí chamou Moisés, vem cá, Moisés, você não tinha o que fazer lá no deserto, não é? Você achou que a vida da gente já estava boa aqui? Quer dizer, agora você vem para aqui, ainda para atrapalhar, mas a Bíblia diz que o povo, meu irmão, se revoltou contra Moisés, que Moisés clamou a Deus, ó Deus, para que o Senhor me chamou? Eu não estava tão bem lá onde eu estava, ó a confusão que o Senhor me envolveu. Tem gente que não gosta de obedecer o chamado de Deus para não se envolver em confusão, para não se envolver em problema. Porque, irmão, sabe e tem certeza que se for cumprir o chamado que Deus mandou, vai se envolver em problema sim.
Como é que chega, irmão? E Deus diz: ai, meu irmão, vai lá agora no Monte Carmelo lá e manda chamar os profetas de Baal e de Azera, que eu vou mostrar quem é Deus. Irmão, para chegar nesse ponto, o homem já arrumou uma confusão com 400 profetas de Baal e com mais 400 de Azera, e já está ali a confusão instaurada. Mas para mostrar quem é Deus, tem que se envolver no problema. Mas eu não quero problema. Eu não quero confusão. Não, mas é Deus que está chamando. Ô Deus, se for o Senhor que chamou, então me ajude. Tudo bem, vou lhe dar uma estratégia. Sempre quando a gente está debaixo da direção de Deus, Deus sempre tem uma estratégia nova. Diga para quem está do seu lado: Deus tem uma estratégia nova. Não tem ninguém do seu lado, procura alguém atrás de você em nome de Jesus, mas ache alguém. Deus sempre tem uma estratégia nova. Sempre tem um milagre novo. As pragas do Egito, Deus não repetiu nenhuma. Foi tudo novo. Cada vez que Moisés clamava, tinha um negócio diferente. Era um bicho diferente, um vento diferente, um fogo diferente, uma pedra diferente. Era uma tribulação no Egito diferente. Deus sempre tem um milagre diferente. Chega a última praga. O Moisés deve ter pensado: oh glória, estou vendo já a porta da esperança. Quem assistiu Silvio Santos, aí eu senti que deu risada com mais ênfase. Estou vendo a terra prometida já perto. E aí Deus bota o povo para sair do Egito, e embora marchar, e agora a coisa já está chegando perto. Moisés caminha ali com aquele povo, meu irmão. Quando chega na beira da terra, Moisés disse: meu irmão, trabalhei, mas agora já estou chegando no final da carreira, graças a Deus. Foi uma luta, esse povo reclama o tempo inteiro, povo atribulado, não é do inferno porque é de Deus, mas se não fosse, só a graça de Deus para conduzir esse povo. Mas já chegou ao fim. Olha, meu filho, pega aí, cada um de uma tribo aí. Vão lá ver a terra, para ver por que lado a gente sobe, como é que a gente vai atacar esse negócio, porque já chegamos na beira da terra. O problema está quase resolvido. Eu largo vocês aí nessa terra e vou cuidar da minha família de novo, dos meus filhos, que esse negócio de conduzir vocês está sendo muito problema para a minha vida. Pois bem. Daqui a pouco volta de lá os 12 que ele mandou. Dos 12 que ele escolheu, que ele mandou, né? Volta, meu irmão, o povo dizendo: Moisés, a terra é boa mesmo, viu? Como você disse. Eu sei que a missão de Deus já está perto. E aqui, irmão, mais outra revelação de Deus. Às vezes a gente chega assim, ó, pertinho daquilo que Deus tem para a gente, ó. Tá na mão, tá na mão. E às vezes por um deslize, por uma brecha, por um vacilo, a gente vai dar uma volta terrível até voltar àquele ponto de novo. Só tem um detalhe: nem todos conseguem voltar de novo. Tem muitos que vão morrer e o cadáver vai ficar estirado no deserto. Tem oportunidade no mundo do espírito que volta. Tem outras que não volta não. Bora, que a gente vai atacar. Me espere que eu venho aqui para sacrificar com você. Tudo bem. Cadê esse homem, rapaz? O profeta disse que ia chegar. E nada desse profeta. Meu irmão, me dá um cutelo aí. Bora sacrificar logo, senão o povo já está se escondendo dentro de cisterna. Já está uma tribulação. Bora sacrificar. Terminou o sacrifício, chega o profeta. O que é que você fez? Ih, rapaz, o bicho estava pegando aqui e eu tive que tomar uma providência. Quem mandou você fazer alguma coisa? Ô, meu irmão, me perdoe em nome de Deus. Está perdoado. Mas tome cuidado. Porque não foi para isso que Deus lhe chamou. Tá bom, passou o episódio. Olha, nova missão para você. Espírito de Amaleque, Deus mandou destruir tudo. Vai lá e destrói tudo. Não, está fechado. O que Deus mandou, meu irmão, eu obedeço. Sou homem de Deus, amém. Vai lá. Quando chega no meio do caminho, ih, meu irmão, picanha, grill, gordura com 2 dedos. Como é que a gente vai tocar fogo nesse gado e deixar perder aqui, irmão? Corrente aqui de ouro, 18 quilates desse povo.
Vai jogar isso fora, irmão? Qual que é as oportunidades? Meu irmão, não, vamos fazer o seguinte, bora. O que não presta, a gente toca fogo. E o que presta, a gente dá um jeito. Como é que a gente faz? Se Deus disse que isso não presta, a gente santifica ao Senhor. Ih, rapaz. Tem muita gente santificando o que Deus disse que era para destruir. Tem muita gente, irmãos, querendo trazer para as coisas de Deus aquilo que não tem jeito, irmãos. É como eu disse, tem coisa que não tem jeito. Deus disse, isso é maldição, meu irmão, joga fora. Como é que eu vou querer fazer um culto, irmão? Aqui não, aqui é a igreja. A religião, eu estou falando como o mundo vê a igreja, não estou falando, esqueça agora a Bíblia, é o mundo. Vai lá em uma aula de teoria, né, de religiões, enfim, eles vão lhe dizer a história. O cristianismo é uma religião monoteísta. Isso é história, está lá fora, qualquer um lhe diz isso, não precisa ser pastor, não precisa ser crente, não precisa ser nada. Eles vão lhe dizer, o cristianismo é uma religião monoteísta. E o que é uma religião monoteísta? É uma religião que acredita em um único. Aí é o que o mundo está dizendo, o mundo está dizendo, é religião monoteísta. Aí eu digo, não, mas é monoteísta, mas eu vou santificar aqui algumas festas, porque eu acho que eu gostava quando eu não era crente. Então, como eu não gostava quando eu era crente, como eu não posso ir mais para o arraiá da Capitá, eu vou fazer o arraiá de Jeová. Eu gostava de usar saia curta, mas como eu não posso usar a saia curta, eu boto a saia curta e cresço mais uns 2 dedinhos com um pano meio transparente para tirar de tempo o pessoal. Mas a saia continua curta. Ou então eu boto a saia longa, mas aí o corte vem até aqui assim. Aí quando o pastor passar, eu dou um passo curto. Quando o pastor não passar, eu dou um passo longo. Aí aparece a metade da coxa, para o irmão atribuladinho que passa também ver. Aí o jovem vai para a academia. Quando o pastor perguntar, eu digo que é pela saúde, que eu estou com o coração meio fraco, estou meio gordinho. Mas quando a jovem passar, eu dou aquela virada assim de mão. Ela vê o meu tríceps. Santificando coisas que Deus disse que é para destruir. Aí, irmãos, vai a gente voltando lá para a história de Moisés, não tem jeito. Acabou, é agora a hora de entrar na terra. Volta 10 de lá, tudo atribulado. E diz, ai Moisés, não vai ter jeito não. Quando eu olhei para o povo da terra, eu parecia gafanhoto. Aí Deus diz, meu irmão, já que o povo disse que eu trouxe eles para morrer aqui, vocês vão dar meia volta e vão passar aí mais um tempo rodando no deserto. Só depois que essa geração inteira morrer, é que eu trago. Moisés pode ter orado a Deus, mas Deus, presta atenção. O que é que eu tenho a ver com isso? Não, foi assim a oração de Moisés, não. Porque algumas vezes Deus disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, eu destruo o povo todo e boto você na terra. Aí Moisés disse, Senhor, se for destruir o povo, me destrua também, porque eu estou junto com eles aí, porque der e vier. Que coração desse cara, né? Eu fico olhando para Moisés dizendo, rapaz, se eu fosse Moisés, o negócio não ia prestar nesse deserto, não. Eu acho que eu estava mais para Elias, clamar fogo do céu e queimar aquele povo, com o espírito de Eliseu para chamar Azul, sei com meus meninos que estavam perturbando ele, chamando ele de careca. Eu não tinha aquela paciência de Moisés, aquele povo atribulando ele dia e noite, e o homem ainda dizer, Deus, o povo é pecador, povo ordinário desse, eu vou destruir todo mundo e você entra, meu filho. E o cara ainda dizer, oh Deus, me destrói junto com ele. Você já pensou, irmão? Que coração! É por isso que ele era Moisés, era o cara. Moisés. Aí, irmãos, o que eu quero e agora é onde a gente entra aqui na palavra. Aí depois que o cara vive tudo isso, que ele larga a vida dele, agora ele entendeu que foi por isso que Deus tinha colocado no coração dele aquele amor pelo povo hebreu, que ele abriu mão da vida dele inteira no Egito para defender um escravo hebreu. Ele perdeu tudo no Egito por causa disso.
Depois ele entende que largou a vida dele toda no deserto para voltar para buscar esse povo. Depois ele entende que passou 40 anos vagando nesse deserto por causa da incredulidade do povo. Pois bem, agora que passou tudo isso, chega a hora de entrar na terra. Quando chega na hora, Deus olha para o homem e diz: velho, você não vai entrar não. Você vai olhar, você vai ver, mas você não vai entrar. Irmãos, essa é a parte que eu digo a vocês, que talvez metade dos crentes abandonam a fé. Eu não estou falando de ímpio, não estou falando de pessoas que vivem em promiscuidade, eu estou falando exatamente o contrário. Eu estou falando de pessoas que têm história com Deus, de pessoas que dedicaram a sua vida a Deus, de pessoas que estão envolvidas na obra, de pessoas que estão fazendo grandes obras para Deus. Eu falei de Davi na estante. Davi pediu para ser rei, mas ele aceitou o chamado de Deus. Lutou as guerras de Deus. Cuidou do povo de Deus. A Bíblia diz que não foi Deus que pediu, foi no coração dele que ele disse: rapaz, Deus está aumentando a minha riqueza. Como posso eu edificar uma casa para mim, se a presença de Deus simbolizada pela arca está debaixo de uma tenda? Tenho também que construir um templo para Deus. E o que foi que Deus disse a Davi? Sua ideia é boa, gostei, me senti honrado pelo seu sentimento, pelo seu desejo. Só tem um problema: você não vai construir. O que é que eu e você faríamos? Mas Deus, eu não tenho vivido a minha vida toda em prol do teu reino, não tenho lido a Bíblia, não tenho jejuado, não tenho oferecido sacrifícios. Pois é, mas você não vai construir. Foi exatamente por isso que Caim matou Abel, porque ele não soube ouvir o não de Deus. Por que não soube ouvir o não de Deus? Porque ele estava oferecendo o quê? Um sacrifício. Ele não estava andando pela rua e Deus disse: ó, Caim, eu não estou gostando muito do jeito que você anda não, muda aí sua sandália, que essa sandália sua está meio perturbada. Não, irmãos, o cara parou, ele foi, cortou lá as frutas dele, os negócios do que ele plantava, se dedicou, fez um altar, chegou diante de Deus, apresentou, orou e ficou lá esperando Deus responder. Aí Deus responde o sacrifício do irmão, e o dele, a Bíblia diz que Deus aborreceu, disse não a ele. Ah, meu irmão, o rosto desse homem se transtornou, se enfureceu, e quando ele se transtornou contra Deus, a Bíblia diz, Deus agora diz a ele: o mal já está à sua porta e deseja dominá-lo. E ele alimentou aquele sentimento de uma forma tão pesada, que por não ser aceito por Deus, ele quis destruir quem estava sendo aceito. Porque não soube ouvir o não de Deus. Eu venho para todos os cultos, eu estou aqui na igreja todos os dias, nunca cheguei atrasado em um culto, toda campanha que o pastor faz, eu sou o primeiro a dizimar e a ofertar. Aí agora o pastor chamou no dia da ceia para orar, chamou Paulo que chega atrasado. Paulo, é brincadeira, viu, irmão? Eu estou dando um exemplo exatamente para não ter nenhum fundo de verdade, né? Porque às vezes você dá um exemplo com alguém que tem alguma situação, porque todo mundo quando chega aqui já vê que Paulo está aqui em cima. Mas isso é uma verdade o que eu estou falando? Será que o pastor não viu que eu estou aqui na igreja o tempo inteiro? Mas às vezes, irmãos, para essa obra Deus disse a você: não. O que foi que eu fiz de errado? Se o sangue que eu derramei com a minha mão foi exatamente para defender o povo de Deus. Pois é, mas eu não quero mais da sua mão o templo. Eu quero que o seu filho faça. Ah, meu irmão, então já que é assim, larga a obra de Deus aí. Eu já tenho pouco tempo de vida. Vou cuidar da minha vida, é a obra de Deus que se dane. Deixa aí quando Salomão chegar, ele se vire.
Foi esse o sentimento do coração de Davi? Não. Não foi não. Porque aqui, irmãos, é onde está a diferença. Quando a gente entende o nosso relacionamento com Deus, e a gente entende que a gente quer agradar a Deus, quando a gente ouve o não de Deus, aceitar o não de Deus, é também se submeter à vontade de Deus. Moisés, pode olhar a terra. Eu não vou não. Mas Moisés, não estou dizendo, não, eu vou lá fazer o quê? Só para olhar? O senhor já disse que não vai me dar, para que eu vou lá olhar? O senhor agora que se vire. Rapaz, Moisés foi, subiu no monte, olhou, viu tudo. Pois é, mas não vai entrar. Tá bom, Deus, se essa é a tua vontade. A culpa não foi do povo perturbado? Não tem discussão não. Não é para entrar? Não é para entrar. Vai construir templo? Não vai construir templo não. Então eu vou fazer de tudo. Eu vou juntar o material todo, vou fazer o projeto, vou deixar tudo pronto, para quando o próximo chegar, não ter trabalho nenhum. Porque o meu desejo não é que o meu nome seja engrandecido porque eu construí um templo. Porque no meu coração, verdadeiramente, eu não quero engrandecer o meu nome. Eu quero que o nome de Deus seja engrandecido. Não me importa quem vai construir. Muda tudo, irmãos. Mas quando eu quero um ministério para o meu nome, alguém que chegue perto dele. Alguém que se levante para me ameaçar no meu ministério, que eu vou, meu irmão, entrar em um jejum e oração para Deus repreender esse espírito demoníaco. Que negócio de demoníaco, irmão? Às vezes tem gente que Deus vai dizer, não quero você fazendo isso. E para finalizar, eu gosto sempre de dar exemplo com a minha vida. Não gosto de dar exemplo com a vida dos outros. Porque para você pregar, é bom quando você prega sobre o que você viveu. E vou voltar para Moisés, não deixa eu esquecer. Eu gostava, às vezes a gente gosta daquilo que nos desafia, né? Alguém chega para você e diz, rapaz, você não sabe fazer comida. Aí é que você vai querer fazer a comida para mostrar a alguém que você sabe fazer. Aquilo às vezes que você é bom, às vezes nem lhe chama tanta atenção, mas quando alguém lhe desafia, né? E eu fui uma pessoa que nasci com pouquíssima aptidão para música, mas pouca mesmo. Duas coisas que eu tenho assim uma alegria de ter desenvolvido. Uma foi aprender a chutar pelo menos uma bola. Eu agradeço a igreja que meu pai frequentava, que era proibido jogar bola, que não deixou de desenvolver a coordenação motora, porque era pecado jogar bola naquele período. Então, quando eu tinha já uns 14 anos, me achei numa escola, e aí descobriram que não era mais pecado jogar bola, mas eu já tinha 14 anos. Então eu não aprendi a chutar bola. E na escola, quem foi menino e passou pela escola sabe que metade da sua personalidade, de quem você era provado na quadra de futebol. Então eu era meio homem porque eu não sabia jogar bola. E aí me botavam para ir pro gol. Mas aí você toma umas 3 boladas no nariz, meu irmão. E aí você descobre que se você tiver que levar a vida toda ali naquele lugar, você vai apanhar um bocado. E eu me esforcei muito. Até que eu aprendi a jogar bola malmente. Mas em um dia que teve um campeonato na escola, que eu consegui fazer um gol no campeonato, eu me senti realizado. E a outra coisa foi quando eu aprendi a tocar violão, porque eu não tinha nenhuma aptidão para música. E aí, por conta disso, como eu aprendi, eu me dedicava muito, eu vim tocar no Ministério de Louvor na igreja. Mas, irmãos, tem horas que assim você pega a história para ver, você diz, rapaz, eu passei 7, 8 anos ali naquela igreja. Deu sangue, como Moisés, né? Como Davi. Eu dei a minha vida aquilo ali. Era sábado, era domingo, era terça, era quinta. A hora que precisasse eu estava ali. Você vê a coisa sendo construída pela sua mão. Mas aí daqui a pouco parece que tudo vira ao contrário. Parece que tudo que você estava fazendo durante aquele período começa a dar tudo errado. E você começa a ter problema. Mas você como um cachorro brabo, né? Já viu o cachorro que é bonzinho, se alisa, ele vira de costas, mas quando bota a comida dele, que você vai chegar perto, ele olha para você e só faz assim.
Não chegue mais perto que o bicho vai pegar. E você vai vendo, irmãos, aquele caos se transtornar. E você se pergunta a Deus por que é que está acontecendo aquilo, o que foi que você fez, se estava dando tudo certo, porque começou a dar tudo errado de repente. E você não entende que é Deus mesmo que está lhe empurrando para longe daquilo. E eu me lembro, quando eu tomei a decisão, eu já era casado, chamei meu pai e disse, esse negócio de música, de tocar para mim, agora no momento eu tomei pavor disso. Eu quero ir para uma igreja onde ninguém me conheça, para eu ficar sentado no banco quieto, sem ninguém saber. E aí quando eu chego lá, meu irmão, alguém que me conhecia me encontrou, e aí, não, meu irmão, vem ajudar aqui no louvor do jovem, primeiro ensaio que eu vejo, cheguei a filha do pastor, deu para chorar, foi uma confusão, eu disse, meu Deus, já saí de uma confusão lá, vou me meter em outra aqui, que tribulação é essa? E aí, pouco tempo depois, veio a oportunidade de eu começar a desenvolver o ministério pastoral. Não como pastor, mas ajudando o pastor. Deus tinha outras coisas para mim. Mas para que eu desenvolvesse o novo, eu tinha que obedecer o não de Deus. Mas até obedecer o não de Deus, eu ainda me envolvi em umas 3 ou 4 confusõezinhas aí, até entender que era não. Até que entender que Deus estava dizendo não. Não é porque Deus achava que eu era incompetente musical, embora eu tivesse todo o direito de achar. Mas era porque Deus queria que eu desenvolvesse algo novo. Mas eu não queria o novo. Eu queria o que eu já sabia fazer. Eu queria o que eu já estava habituado a fazer. Moisés está com 120 anos. E a terra está ali. O que é que Moisés queria? O cara que rodou 40 anos no deserto, com aquele povo perturbado. O que é que ele queria? Entrar na terra e descansar, irmãos, e ver a terra que mana leite e mel. Chega a Deus e diz, acabou aqui. Moisés aceitou a vontade de Deus, não questionou, porque a vontade de Deus era melhor do que a dele. Porque Moisés naquele dia, ele não entrou na Jerusalém terrena, mas ele entrou na Jerusalém celestial. Ele encontrou com seu Criador. E é tão interessante que depois você vai ver lá em Mateus 17, a Bíblia diz, 6 dias depois, Jesus chamou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. A dimensão agora mudou. Está todo mundo dentro da terra prometida, aquela lá de trás que Moisés não entrou e tinha gigante, ainda ia ter guerra, ia ser uma tribulação com Josué. Se você pegar o livro de Josué e as guerras que foram travadas para tomar essa terra, foi uma tribulação, irmão, até se estabelecer. Foi guerra em cima de guerra. Aí agora o povo está dentro da terra. Jesus agora já veio ao mundo, brilhando ali pelo resplendor da glória de Deus. A Bíblia diz, naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Moisés não entrou na terra, na carne, mas na dimensão que ele entrou, ele podia entrar e sair da terra a hora que ele quisesse. Porque agora Moisés estava vivendo uma outra realidade. Davi, você não vai construir o templo. Não tem problema nenhum, mas o templo maior, eu já entendi que não é aquele que vai abrigar a arca, mas o templo maior, Deus já me revelou antecipadamente, que quando Cristo vier, nós seremos o templo do seu Espírito Santo. E assim a nossa vida, irmãos, a gente ora, a gente está fazendo jejum, a gente está fazendo campanha, a gente está fazendo oração, a gente pede coisas a Deus, mas nem tudo que a gente pede, Deus vai dizer sim. O grande propósito é você aceitar quando Deus lhe diz não. E compreender que todas as vezes que a sua vontade não for feita, é porque a vontade dele
sobre a sua vida é melhor do que a sua. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite, nós vamos orar, agradecer a Deus.